Bom, então vamos lá, vamos começar aqui, olha só. A mentira do J, né, ser uma letra pagã. A mentira do J ser uma letra pagã. Então, da onde eu vou começar o argumento, tá? Vou começar da seguinte maneira. Observa que o nosso alfabeto, e não só o nosso alfabeto, mas o nosso alfabeto, o alfabeto hebraico, o alfabeto grego, o latim, eles são recheados de letras. E aí você vai ver o seguinte argumento. Bom, o J, ele foi criado lá no século XVI para poder fazer com que o nome de Jesus viesse a ter uma legitimidade, mas esse J, ele é pagão. O J é um nome pagão, eles vão dizer isso daí. Bom, se o J é um nome pagão, olha o que nós vamos ver aqui agora, tá? Vamos lá. J não é nome, né? J é letra. Mas se o J é uma letra pagã, veja o que eu vou te explicar aqui agora. Olha só. Uma inscrição com 38 palavras encontra-se em partes das bordas e na tampa do sarcófago. Foi escrita no dialeto de Biblos, do fenício antigo. O que é isso, né? Se você for pesquisar, você vai ver que existe um sarcófago que é aonde está ali uma escrita, tem uma escrita fenícia ali, e nessa escrita fenícia, nesse sarcófago, está exatamente o que está nessas letrinhas que eu coloquei embaixo. E é o exemplo mais antigo do uso do alfabeto fenício em grande escala a ter sido descoberto até hoje. Então você tem ali, se você for estudar a questão dos alfabetos, você vai perceber que os alfabetos mais antigos que existem em conhecimento até hoje, elas datam de 1500 e 1700 antes de Cristo. E está contido nela os mais antigos, o alfabeto fenício, tá? E o alfabeto hebraico é posterior ao fenício. Exemplo, você vê que os povos fenícios já existiam no tempo de Abraão. Porém, Moisés só vai começar a escrita dele lá na frente, 400 anos depois, né, de Abraão. Então, os manuscritos hebraicos são mais antigos do que o alfabeto fenício, certo? E aí eu vou destacar aqui uma letrinha desse alfabeto fenício, porque só nesse alfabeto fenício é que tem essa letra. E que letra que é? O Y, gente boa. Tá meio errado aí, né? Por causa da configuração do StreamYard, tá? Por causa da configuração do StreamYard. Mas eu me lembro aqui, eu vou ler para vocês, tá bom? No PowerPoint, esse Y aí tá jogado ali pro cantinho, aí não tem problema. Bom, vamos lá, olha só. A letra Y, ela não é de origem hebraica. O hebraísmo, o aramaico, ela pegou emprestado essa letra dos fenícios. Então, se alguém chegar e disser para você, olha, o J é uma letra pagã, que é para colocar lá em Jesus, que é porco. Uai, o Y deve ser também pagão, porque é fenício, né? E aí você tem as diversas formas de se ler. Yeshua, Yahushua, Yahusha, Yahu e o tetagrama. Porém, todos os que conhecem da linha hebraica dizem que a pronúncia correta é Yeshua, certo? A origem da palavra Y provém do alfabeto fenício, que vem do alfabeto semítico, ou seja, de um proto-alfabeto fenício.
O alfabeto semítico é o primeiro alfabeto de que se tem notícia, surgiu entre 1700 a.C. e 1500 a.C., na região que hoje se corresponde a Sírio e a Palestina. Você acha que Deus vê problema nisso? Porque se Deus vê problema nisso, em pegar a letra daqui, letra dali, né? Então, nós devemos de falar o tempo inteiro apenas o hebraico. Tudo. Tudo tem que ser hebraico. Porque no nome eu não tenho maldição. Mas em todo o meu cotidiano eu tenho maldição. Por exemplo, você tem sabedoria, né? Ou você é filósofo, você gosta de filosofia. Você está falando o quê? Sofia, filosofia. Sofia, o que é Sofia? É a deusa Sofia, sabedoria, a deusa da sabedoria. Será que quando você fala filosofia, ou você que se formou em filósofo, será que você é um adepto da deusa da sabedoria? Claro que não. Claro que não. O mundo jaz no maligno. Então, não é porque um Y, você vê aí, né? Se estão dizendo que o J é uma letra inventada para paganizar Yeshua, pô, o Y é uma letra fenícia. Então tira o Y também. E agora? Né? Tira o Y também. E aqui você vai ver as diversas formas da letra Y, porque é isso que a palavra é. A palavra, a letra, ela é viva. A palavra, a letra, ela é viva. Igual o meu nome. O meu nome, Igor, ele vem do escandinavo. Ele é um nome escandinavo, né? Lá da Escandinávia, um nome nórdico, que significa Ingvar, né? O guerreiro do Deus Sol. Ingvar. Igor. Então, se eu for ficar nessa paranoia, eu tenho que parar de pronunciar o meu nome. Guerreiro do Deus Sol. Né? Toda vez que eu falo Igor, eu falo guerreiro do Deus Sol. Ingvar. Entendeu? Então, é uma questão de que eu preciso ter o bom senso. Olha aí, ó. O Y, esse formato assim, é fenício. O I já é hebraico. Aí você vê ali aquele formato ali, um aramaico, o siríaco, o árabe. E em cada cultura que você está, ou forma de falar, ele tem uma pronúncia diferente. Ou ele é um W no som de V, ou ele é o O, ou ele é o U. No valor numérico, o Y tem o seu valor numérico de 6. Olha aí, ó. Né? Tem o seu valor numérico de 6. No grego, dependendo, ele tem o som de F, de Y. No latim, ele tem a sua pronúncia, né? De F, de V, de U, de W e Y. E no cirílico, o Y. Né? E aí? Então, você veja que a letra, a palavra, ela é viva. Ela é viva. Você não pode pegar ela e dizer, não é isso daqui. É igual você pegar, por exemplo, João, Johanans, né? John. Então, cada país que você for que tem um dialeto diferente, aquele nome, muitas das vezes, vai se adequar àquela cidade, àquele local. E isso aconteceu também com o nome de Yeshua. Por quê? Olha como é que ficou tudo bagunçado aí, né? Mas não se preocupa não que eu vou ler para vocês aqui. Então você veja que Yeshua não era a única forma de se falar. Porque lá em Israel tinha o quê? O chamado, né, o dialeto. Gente, a coisa mais comum que tem é dialeto. Por exemplo, no Rio de Janeiro você fala o quê? Porta. Você percebe o R saindo? Porta.
porta, né? A porta, né? Você consegue ouvir o R fluindo aqui da minha garganta, né? O R. Agora, você pega, por exemplo, no interior de São Paulo, não fala porta. Eles vão falar porta. Porta. Você percebe? Então, o dialeto muda. Por exemplo, na Galiléia não se falava Yeshua, falava Yeshu. Dialeto. Era uma maneira de se falar. Isso está até na Bíblia, né? A respeito do dialeto, né? E no grego é a mesma coisa. No grego não tem um som de X, é Shua, Shu. Por exemplo, eu, como carioca, eu falo a paz do Senhor, paz. Som de X, paz, né? Em outros lugares não fala com esse som de X, fala paz, né? Você consegue ver ali, né, o Z. Então, isso vai modificando por causa da própria forma de se falar, por causa da própria linguagem. E lá no grego, quando se escreve, como não tem um som de X, né, Yeshu, eles falavam Yesou. E quando era o nome próprio, né, todo nome próprio tinha esse sigma aí, ó, um S no final. Jesus, né? Você vê quando o nome ele tem um X, um nome próprio, quando o nome é próprio, você vê ali um sonzinho de S no final. Jesus, né? Porque é o nome próprio no grego. No grego tem que ter esse sigma aí. E o que é mais fácil? Você mudar Yeshua direto para o latim ou o grego, que era o inglês da época, mudar para o latim Jesus, que fica mais fácil pronunciar Jesus, porque o grego já favorece isso. Jesus, né? E aí fica o latim Jesus. E em português, né, o J para poder pronunciar melhor, né? Jesus, né? Jesus. Por quê? Por causa da mudança, né? Da fala super normal. Jesus, né? Não é Jesus? Também não fala assim? Então, isso é uma coisa super natural. Isso aí é uma coisa tão... Gente, é tão natural, mas tão natural que chega até a ser bizarro ter que ficar explicando essas coisas, né? Olha aqui, ó. O pessoal desculpa, tá? Por estar faltando a palavrinha aí, mas é porque é a configuração do StreamYard, mas ele no PowerPoint ele tá certinho, tá? Então, olha só. SUS, aí é que eles vão dizer que é porco, né? SUS em latim é porco. Se você realmente colocar lá no tradutor, no Google Tradutor, vai tá aparecendo lá SUS, porco, tá? Mas, gente, isso é a maior deslealdade que se pode fazer. Olha quantas palavras eu coloquei aqui que tem SUS. Susto, sustar, desuso, sustentar, suspiro, ressuscitar, sussurro, suspirar, suspender. Aí o que eu faço? Não, eu vou pegar aqui susto e vou separar o TO e vou botar SUS. Mas o nome de Jesus não é SUS. O nome dele é Jesus. Tem diferença. Então, se eu chegar e falar, não, é porque SUS em latim é porco. Todas essas palavras aí, se você separar, né, por sílabas, vai dar tudo porco. Mas é porco que está escrito? Não é. É o quê? Susto, sustar, tipo sustar o cheque, desuso, sustentar, segurar, suspiro, ó. Tô suspirando. Ressuscitar, olha aí, tem o SUS ali no meio. Sussurro, falar baixo. Suspirar de novo, agora de uma outra forma, né? Suspender. Então, chegar e dizer que SUS é porco
Isso aí é uma desonestidade intelectual. Por quê? Porque existem várias palavras que têm SUS. Só que não é um SUS separado. O nome dele não é SUS, o nome dele é Jesus. Não tem por que separar. Ninguém mandou separar nada. Separou porque quis. Se a mesma coisa eu pegar a palavra aqui, susto, sustar, desuso, e separar. Ó, desuso é pouco, sustar é pouco, susto é pouco, sustentar é pouco, tudo é pouco. Porque tem SUS. Mas isso seria de uma deslealdade. Não tem por que eu fazer isso. Não tem por que eu fazer isso. Aí o que eles vão dizer? Também dizem que a letra J vem de Júpiter. Ah, é? Não tem Júnior, Juliano, Júniors, tem Júniors, né? Júnia. Lá no grego, não tem Júnia no grego, né? Não tem Juliano no grego. Só tem Júpiter no grego. Aí diz que J vem de Júpiter. Engraçado, a palavra Júpiter, sabe o que significa? O pai dos deuses. Não tem nada a ver com Jesus. Jesus não é pai de nada. Jesus é filho e não pai, né? Júpiter ou Júpiter, né, no latim, que é o I, né? Júpiter não significa senão pai, o pai de todos os deuses. E Jesus não é pai, Jesus é filho. Até nisso os camaradas erraram, tá? Então eu vou dizer o seguinte, né? J é de Júpiter, como se eu tivesse Júpiter com letra J, né? Para se pronunciar, não tem mais nenhuma outra palavra lá com J, tá? Ou o deus romano Esos, né? Aí é outra parada, veja bem. Você observa que eles não estão pegando o nome completo. Eles separam, tipo, Sus é porco. Ah, agora eu não quero mais Sus, não, eu quero Esos. Aí Esos é um outro deus. E o J? Ah, o J deve ser de Júpiter. Vamos chutar aqui, né? Alguma coisa aqui para ver se dá certo. E tem gente que acredita nisso. Então, para eles, né, Esos seria o nome de uma outra divindade pagã. Então, J de Júpiter, Esos de deus pagão, ou então Sus de porco. Então, na realidade, qualquer coisa serve, né? Qualquer coisa que eu chutar serve, desde que eu só pegue os maus exemplos, desde que eu só pegue aquilo que não presta, né? É como eu falei, você pegar a palavra final ali, né? Separar ela do seu contexto, você cria o que você quiser, meu irmão. Você cria o que você quiser, tá ali, ó. Com a palavra SUS, você pode criar diversas outras palavrinhas. E não necessariamente essa palavra significa porco. Senão, tudo isso que eu acabei de ler aqui é tudo porco. Ó, Esos em latim, Esos, né, em latim, é comendo. Né? Então, olha que interessante, né? Não, a palavra Jesus é porco. Jesus é porco. Por quê? Porque Jesus é porco. Aí, Esos. Não, Esos é comendo. Então, Esos não serve. Esos a gente vai usar um outro exemplo. Ou seja, fica sempre para sua própria conveniência. Esos em latim é comendo. Ie, que é Iesus, né? Ie, em latim significa ou seja, né? Não tem como você querer fazer com que o nome dele, Jesus, né, venha a ser taxado com um nome pagão. Não tem como. Você só consegue fazer isso se você fizer exatamente esse deverzinho de casa aqui pagão e desonesto, que é separar a palavra, isolar ela e dizer, não, é isso daqui. É isso daqui significa isso. Aí, claro, meu irmão, você separou a palavra, você vai criar um outro significado para ela. Está claro isso. Isso aí é qualquer criança sabe disso. Qualquer criança sabe disso. Se você pega uma palavra que tem um contexto, que tem sílabas ali, aí você tira uma sílaba, coloca só aquela sílaba ali, claro que ela vai ter um outro significado. Já não é mais Jesus, é uma outra coisa.
só acredita nisso, o camarada tem que ser muito, desculpa a expressão, hein? Mas a pessoa, eu vou até ser bacana aqui, mas tem que ser muito inocente, cara. Tem que ser muito inocente, tá? Muito inocente mesmo. Então, essas transliterações, elas existem em tudo que você possa imaginar. Até no nome. Até no nome. Você não fala Estados Unidos? Então, você não fala Argentina? Então, Brasil, para os americanos não escreve com Z? Isso é transliteração, não tem nada demais nisso, gente. Nada demais. Até por causa para facilitar a forma de se falar por causa da sua cultura. Certo? Ó, se isolar as palavras, elas podem ter vários significados. Por exemplo, verão, verão, e todo olho verá, e eles verão o que vai acontecer, o que vai acontecer. E verão de estação de ano. Olha aí o rão. O rão, ela não tem um significado próprio. Poderia ter, mas ela não tem. Mas o rão, por si só, não é nada. Aí você tem que ter ali uma outra palavrinha, ó. Rirão, virão, primeirão, né? Espremerão. Tá tudo aí. Você pode fazer a festa aí, ó. Tudo com rão, tudo com rão. Aí você tira a palavra rão e fala, não, ó. Jesus, virão é pagão, porque rão é para o deus Rão, ou deus Rá grandão. Né? Olha que absurdo um negócio desse. E é isso que eles estão fazendo. E eu já falei no início da live. Se for com essa conversa de que J é uma letra inventada para paganizar, o Y também deve ser, porque o Y não veio de Moisés. O Y veio de povos pagãos fenícios. Então tá todo mundo lascado, tá? Falar em lascado, escalado, calado, lado, alado. Aí, ó. Você pega aí lado, tem que... Ela sozinha, ela tem um significado, quer ver, ó? Lado, um significado. Agora você pega o lado e coloca com uma outra palavra, ela não quer dizer lado, ela quer dizer uma outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. A mesma coisa é Jesus, ou Iesus. Iesus é uma coisa. Sus é outra coisa. Calado quer dizer uma coisa. Ilado quer dizer uma outra coisa. Ainda que a palavra lado, quando colocado junto com a sílaba CA, o K, ela expressa uma outra coisa totalmente diferente. Calado, cala a boca, fica quieto, fica em silêncio. Nunca que eu vou dizer para você assim, ô rapaz, fica calado. Ah, tá bom, deixa eu ficar aqui de lado. Deve ser para ficar de lado, né? Porque calado, né? Lado, né? Então tem que ficar de lado calado. É isso que eles estão dando para mim. E Jesus é um nome próprio de Jesus transliterado, mas como tem SUS, aí não, deve ser um Jesus cara de porco, né? Então, isso beira a demência. Me desculpa. Beira a demência. Jesus é uma coisa, SUS é outra. Calado é uma coisa, ilado é outra, totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu acho que depois dessa explicação aqui fica bem claro essa questão, né, do nome de Jesus, né? O nome de Jesus ali, o Jesus, não tem nada, tem nada de pagão, tem nada de pagão nisso daí. Isso aí é pura invencionice de quem quer se promover a um profeta, né? Quem quer se promover aí a um grande mestre, né? Grande bobagem isso daí, tá?